Como cuidar de um pintinho? Preparando o habitat. Providencie um lar. Preparar o habitat apropriado para o pintinho é uma tarefa simples. É possível usar vários tipos de habitações, as quais podem ser compradas ou construídas com materiais encontrados em casa. Caso tenha mais de um animal, providencie um habitat que possa abrigar a todos confortavelmente utilizando algumas das seguintes opções: uma caixa de papelão simples, um aquário, uma caixa de transporte para gatos, uma gaiola para porquinhos da Índia. Coloque a casa do pintinho em um local protegido. Pelo fato de ser tão jovem e pequeno, o pintinho corre bastante risco de cair e de se tornar alvo de outros animais. Mantenha a casa dele em um espaço onde ele não possa cair ou escapar e que esteja fora do alcance de outros animais de estimação. Você pode colocar uma tampa ventilada no habitat do pintinho sempre que não estiver em casa ou não puder ficar de olho nele. Dessa forma, o pintinho ficará fora do alcance de outros animais de estimação, além de não correr o risco de cair da gaiola. Evite colocar a gaiola do pintinho em qualquer espaço alto demais. Dessa forma, ele não correrá o risco de sofrer uma queda grave, o que poderia ser fatal. Cubra a gaiola. Os pintinhos e as galinhas são bastante sensíveis à temperatura. É importante cobrir a gaiola com materiais que mantenham o animal aquecido, evitando que ele morra ou fique doente. Cubra a gaiola com toalhas ou cobertores velhos durante as primeiras semanas de vida do pintinho. Verifique se não há fios soltos nas cobertas, pois eles podem ser engolidos pelo bichinho ou até mesmo estrangulá-lo. Troque a cobertura da gaiola por palha e jornal após algumas semanas. Procure cobrir a parte de baixo da gaiola com uma quantidade suficiente de palha, pois a superfície escorregadia do jornal pode causar malformação nas pernas do pintinho durante a fase de desenvolvimento dele. Controle a temperatura. Os pintinhos geralmente precisam se manter aquecidos, mas também é importante que a temperatura da gaiola varie. Utilize uma lâmpada para aquecer apenas um lado da gaiola, mantendo o outro lado menos quente. Dessa forma, o pintinho terá liberdade para escolher a temperatura mais confortável para ele ao longo do dia. Construa uma fonte de calor utilizando uma lâmpada 100 watts em uma luminária refletora ou em um aquecedor de infravermelhos para répteis. Instale uma dessas opções em qualquer lado da gaiola. Ambas podem ser encontradas na maioria dos pet shops e lojas de produtos domésticos. Sempre mantenha a temperatura entre 32 graus Celsius e 37 graus Celsius durante as primeiras semanas de vida do pintinho. O pintinho servirá como o termômetro da gaiola. Por exemplo, se ele correr para o lado oposto ao da lâmpada, é sinal de que ela está quente demais. Caso esteja se esfregando nos cobertores ou nos outros pintinhos, aumente a temperatura da gaiola. Mantenha a gaiola do pintinho longe de radiadores ou aparelhos aquecedores que não utilizem lâmpadas. Isso ajudará a manter a temperatura da gaiola quente e consistente. Também é recomendável mantê-la afastada de locais com bastante vento. Apresente o pintinho à nova gaiola. Após adquirir o pintinho, apresente-o ao novo lar inserindo-o gentilmente no habitat.
Fale com ele em um tom de voz agradável e acaricie-o para que ele entenda que pode entrar na gaiola tranquilamente. Pode ser uma boa ideia passar uma hora com o pintinho para ajudá-lo a se acostumar com o novo lar. Cuidando do pintinho. Comprometa-se a cuidar do pintinho. Por mais que seja tentadora a ideia de ganhar um pintinho adorável ou de levá-lo para a sala de aula, lembre-se de que ele é um animal e não um brinquedo. Muitas pessoas acham que é aceitável soltar o pintinho no quintal quando ele não for mais tão adorável. Antes de adquirir um pintinho, comprometa-se a cuidar dele enquanto ele viver. Conserve a limpeza da gaiola. Manter a gaiola limpa é muito importante para a saúde do pintinho. Limpa as sujeiras mais visíveis diariamente e faça uma limpeza completa uma vez por semana. Substitua partes sujas da forração sempre que necessário e troque toda a forração pelo menos uma vez por semana. Lave o prato de água e comida do pintinho pelo menos uma vez por semana com sabonete neutro e água quente. Lembre-se de secar bem os pratos para evitar a proliferação de bactérias, as quais podem ser prejudiciais para a saúde do pintinho. Limpe as superfícies e paredes sujas. Caso esteja utilizando uma caixa de papelão, é recomendável trocá-la quando ela estiver suja ou cheirando mal. Alimente o pintinho. Ele deve receber um tipo especial de comida durante os primeiros meses de vida. Providencie bastante comida e deixe o pintinho se alimentar ao longo do dia. Providencie alimentos especiais formulados especificamente para pintinhos durante os 2 primeiros meses de vida do animal. Você pode oferecer alimento com medicamentos ou sem medicamentos dependendo das necessidades do pintinho ou da sua preferência. Esse tipo de alimento pode ser encontrado em pet shops ou no consultório veterinário. Quando o pintinho tiver 2 meses de vida, passe a oferecer ração de crescimento com teor de proteína de 17%. Após mais 2 meses, troque a ração novamente por uma que contenha um pouco menos de proteína, ou por ração para poedeiras. Verifique se o pintinho tem reservas suficientes de água e alimento, pois ele crescerá rapidamente. Coloque mais comida para ele sempre que necessário e limpe o prato de comida pelo menos uma vez por semana. Jogue fora qualquer ração velha, mofada ou estragada. Providencie água fresca, além de bastante comida. O pintinho também precisa de bastante água fresca. Coloque um prato pequeno com água fresca dentro da gaiola do pintinho diariamente e encha-o sempre que necessário. Verifique o prato algumas vezes por dia para se certificar de que há água suficiente e que o prato está limpo. Coloque uma banheira de lama na gaiola. A maioria dos pintinhos toma banho limpando as penas e batendo as asas na areia ou na lama. Coloque um prato pequeno com qualquer um desses materiais dentro da gaiola para o pintinho poder se limpar. Esteja ciente de que nem todos os pintinhos tomam banho. Talvez o seu pintinho apenas comece a tomar banho quando estiver mais velho, o que é completamente normal. Brinque com o pintinho. A sua atenção também é importante para a saúde do bichinho. Os pintinhos são amigáveis e curiosos. Portanto, estarão dispostos a formar um laço de amizade com você. Além disso,
Pode ser divertido observar o comportamento do animal em interações com você ou com os outros na gaiola. Dê um nome ao pintinho e utilize esse nome ao falar com ele durante a interação. Segure-o e acaricie-o por pelo menos alguns minutos. Várias vezes durante o dia. Pode ser uma boa ideia dar liberdade para ele andar fora da gaiola durante o dia. Porém, monitore-o o tempo todo para evitar que ele se machuque ou seja atacado por outro animal. Contrate uma babá, caso precise sair ou viajar. É muito importante contratar alguém para cuidar do pintinho todos os dias enquanto você estiver ausente. Peça a um amigo de confiança ou a um parente para ficar em casa cuidando do animal ou simplesmente dar uma olhada nele, trocando a água e a comida todos os dias. Verifique se o pintinho está doente. Manter o hábito de alimentar o bichinho da maneira apropriada é importante para preservar a saúde do animal. No entanto, é sempre bom observar o pintinho e os dejetos para verificar se está saudável e não demonstra possíveis sinais de doença. Preste atenção se a respiração do pintinho estiver chiando ou se ele estiver mancando, pois isso indica possíveis problemas relacionados aos pulmões ou ao desenvolvimento das pernas do pintinho. Também examine as fezes do pintinho. A diarreia pode emaranhar as penas ou constringir a cloaca do pintinho. Qual é a abertura do trato digestivo e do trato urinário? Evite apresentar outros pintinhos de bandos diferentes ao seu pintinho, pois eles podem transmitir doenças. Marque uma consulta com o veterinário caso constate quaisquer sinais de doença ou esteja preocupado com o pintinho por algum motivo. Ajudando o pintinho a fazer a transição para a fase adulta. Observe as penas. Um dos primeiros sinais de que o pintinho está se transformando em uma galinha adulta é o aparecimento das penas. Na maioria dos casos, você perceberá o desenvolvimento das penas alguns dias após o pintinho sair do ovo. Continue monitorando o pintinho durante as semanas seguintes para verificar se as penas dele estão crescendo da maneira apropriada. A frequência de crescimento das penas deve aumentar nas próximas semanas e o seu pintinho parecerá mais com uma galinha adulta. Esteja ciente de que é normal o pintinho parecer um pouco estranho enquanto a transição estiver ocorrendo. Não se surpreenda se ele apresentar pernas longas e desengonçadas ou penas desalinhadas. Essa fase é relativamente curta. Promova o crescimento do pintinho através da dieta. Você pode perceber um aumento no apetite do pintinho à medida que suas penas forem crescendo. Providencie a alimentação apropriada para a idade do pintinho. Além de disponibilizar bastante água. Alimente o pintinho com ração inicial até ele atingir cerca de 18 semanas de idade. Quando ele tiver de 18 a 20 semanas, troque-a por ração para poedeiras, que apresenta um teor mais alto de cálcio, auxiliando no crescimento do animal. Você pode adquirir uma ração para poedeiras nutritiva no pet shop ou consultório veterinário da região. Esse tipo de ração possui o teor certo de proteínas, vitaminas e nutrientes para auxiliar no crescimento do pintinho. Se possível, evite oferecer grãos triturados ao pintinho. Embora esse tipo de ração seja bem aceita pelo pintinho,
Ela pode não conter todos os nutrientes necessários para o crescimento do animal. Ofereça esse tipo de ração apenas como um petisco. Verifique se o pintinho possui uma fonte consistente de comida e água limpas. Espalhe o alimento pela gaiola e sempre deixe um prato com água fresca no local. Durante a fase de crescimento do pintinho, é recomendável visitar a gaiola várias vezes por dia, reabastecendo a água e a comida. Transfira o pintinho para um galinheiro. Eventualmente, a gaiola será pequena demais para o pintinho. Por mais que tenha a intenção de deixar o pintinho andar livremente pela casa, é importante que ele tenha um galinheiro para protegê-lo do clima e de predadores. Você pode comprar um galinheiro construído comercialmente ou construir um por conta própria. O galinheiro deve ter de 0,2 a 0,3 metros quadrados para que o pintinho possa viver confortavelmente. É possível encontrar galinheiros em pet shops, mas você também pode comprá-los em lojas de segunda mão. Caso decida construir o galinheiro por conta própria, será necessário incluir o seguinte: 4 paredes, uma barra para o pintinho se empoleirar e uma porta com um trinco seguro. Tome medidas de segurança ao construir o galinheiro. Mantenha-o elevado de 15 a 20 centímetros acima do solo para evitar a infestação de roedores e cubra ou substitua quaisquer buracos de ventilação utilizando fios de pano e não de arame, evitando que o pintinho se machuque. Sempre verifique o trinco, pois ele pode ser aberto por animais selvagens. Transporte o pintinho para o galinheiro quando a temperatura for de pelo menos 12 graus Celsius. Lembre-se de que o pintinho ainda será sensível a temperaturas quando estiver crescendo e pode precisar ficar mais tempo dentro do galinheiro para crescer de maneira saudável. Esteja ciente de que, embora não haja problema em colocar o pintinho no galinheiro com outras galinhas, ele pode hesitar inicialmente. Acostume-o com o bando gradualmente, colocando-o para brincar com as outras galinhas ao ar livre ou deixando-o no galinheiro durante alguns minutos por dia até que ele esteja pronto. Mantenha o galinheiro limpo. Durante a fase de crescimento do pintinho, ainda será necessário manter o ambiente limpo para promover a saúde e o bem-estar do animal. Varra o galinheiro pelo menos uma vez por semana e verifique os pratos de água e comida diariamente, para se certificar de que não há comida velha ou mofada, ou algas crescendo na água.